Kafka Ribino se transformou mais uma vez no Kaiju número 8 para poder salvar o seu amigo Ren Ishikawa. Ele lutou contra o Kaiju número 9, mas quando estava prestes a derrotá-lo, a tropa de defesa chegou permitindo com que o Kaiju número 9 conseguisse uma brecha e fugisse. O Kafka criou então uma distração e foge para um beco, porém o vice-capitão Hoshina estava o esperando. Fala galera, eu sou o Olavo e hoje estou trazendo mais um vídeo de Kaiju no 8 para vocês e hoje vou contar como foi a batalha completa entre Kafka Ribino, o Kaiju número 8 versus o vice-capitão Soshiro Hoshina. Então, se você gosta desse anime, dessa obra fantástica, não se esqueça de clicar no botão do gostei e de se inscrever para que eu possa trazer mais vídeos de Kaiju no 8 no canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Kafka procurava um lugar para se esconder e então voltar para sua forma humana. Porém, ele foi surpreendido pelo vice-capitão Hoshina que dizia: "Com esse corpo e uma máscara demoníaca de caveira, enfim te achei, Kaiju número 8. Hoshina então fala aos membros do pelotão que encontrou o Kaiju número 8 e ele entende que esse Kaiju cuidou da sua tropa, afinal ele salvou o Iharu e o Reno. Hoshina então se aproxima com suas fagas especiais matadoras de Kaiju. Ele tenta cortar o pescoço do número 8, porém o Kafka consegue se esquivar no último instante. Ele entende que o vice-capitão é extremamente rápido. Hoshina inicia uma série de ataques com as suas adagas e o Kafka continua com a sua estratégia de desviar dos ataques tentando tomar a distância, já que o vice-capitão ele é especialista em lâminas, por isso ele não utiliza armas de tiro. Hoshina é basicamente o aniquilador perfeito de kaijus de tamanho pequeno e médio. Sendo assim, kaijus humanoides estavam na sua lista também. Kafka sai ileso dos ataques, porém Hoshina se aproxima dizendo: "Que resistente, deveria ter sido cortado uma ou duas vezes pelo menos." Kafka pela primeira vez viu o olhar sério do capitão Hoshina, o olhar de um matador de kaijus. O vice-capitão solicita então permissão para remover o seu limitador de força. Ele se prepara para eliminar o Kaiju número 8. Hoshina consegue utilizar nesse momento 92% do poder do seu traje de combate. Esse é o nível de um vice-capitão da tropa de defesa. O vice-capitão avisa que vai eliminar o Kaiju e os seus amigos que sabiam dos seus segredos, no caso os amigos do Kafka, o Ishikawa e a Kikoro, eles estavam torcendo para que ele conseguisse pelo menos sair vivo daquela situação. O Kafka se lembra do poder que ele liberou ao lutar contra o Kaiju número 9 e que quase desintegrou o corpo do adversário com apenas um soco. Porém, nessa situação ele não poderia socar o vice-capitão, já que ele não sabia o seu segredo e porque ambos eram aliados, né? Enquanto ele pensava tudo isso, ele acaba se distraindo e sendo acertado por um golpe do Hoshina. E esse golpe atinge o peito do Kafka, que é cortado. Finalmente, o vice-capitão atinge um golpe. Kafka então entende que não conseguirá escapar se ficar ali se segurando. Afinal, o traje da tropa é uma arma orgânica que possui células e fibras musculares de Kaiju. E quando maior o poder liberado, maior é a sintonia com o traje para alcançar a força máxima. E como o vice-capitão estava alcançando 92% da capacidade, os seus movimentos não pareciam nem de humano sequer. Kafka então continua com a tática de se esquivar, e Hoshina salta de um prédio ao outro enquanto tentava acertar. A sua velocidade superava até mesmo a do Kaiju número 9 na luta anterior. O Kafka não tinha sequer tempo para endurecer o seu corpo e por isso o seu braço acaba sendo decepado, deixando-o à mostra. Essa era a primeira forma da técnica do corte, o corte vazio. Kafka tinha ficado surpreso já que ele tinha conseguido desviar, mas um corte invisível o havia atingido. E com esse último golpe, Hoshina tinha conseguido acertar também parte do ombro e peito do Kafka, conseguindo então localizar o núcleo do Kaiju. Kafka nessa batalha havia percebido que sua regeneração gastava muita energia, e por isso ele não pode ficar sendo cortado a todo tempo, já que isso iria apenas enfraquecê-lo. Hoshina então aumenta ainda mais a velocidade dos seus ataques. Ele quer matar o Kaiju número 8 a todo custo. Kafka então tem um plano. Ele terá que arriscar. Enquanto isso, Hoshina se perguntava o que estava acontecendo. Apesar dele estar atacando com tudo e até mesmo ter cortado o adversário, o Kaiju número 8 continuava apenas desviando. É quase certo que a força desse Kaiju estava acima de 8.0, podendo ser considerado um Dai Kaiju. Porém, Hoshina sentia uma estranheza, mas apesar de tudo isso, ele se concentra e ataca com força máxima. Ele ativa então a quinta forma da sua técnica de corte e a longa distância consegue lançar dois cortes invisíveis imensos. Vibe Sukuna nesse momento. Kafka percebe no último instante aquele ataque e tenta desviar. Uma de suas pernas acaba sendo cortada e logo mais Hoshina aparece. Ele consegue encurtar a distância, e esse na verdade era um ataque triplo, corte da névoa. Kafka tenta se proteger, mas Hoshina consegue cortar seu braço e ainda chegar ao seu tronco. Ele acredita que conseguirá vencer, mas ao perceber o peito do Kaiju, ele percebe que a lâmina estava presa. Kafka diz que esse ataque foi muito mais forte do que ele imaginou, mas esse era o seu plano. Ele deixou o seu núcleo exposto para criar uma armadilha. Nesse momento, ele concentra todo o seu poder no punho. O vice-capitão Hoshina fica paralisado. Ele estava com medo. Esse seria o seu fim. Mas Kafka acerta o soco na lâmina do capitão. Ele quebra a faca do Hoshina. Agora ele estava sem uma de suas armas. Hoshina toma distância no último momento com medo de ser atingido. Ele perde então o Kaiju de vista. Kafka, então, aproveitou essa brecha para sair de lá. Hoshina reporta então que o Kaiju número 8 acabou fugindo. Kafka então volta ao normal e se aproxima de Kikoro, e ele estava visivelmente exausto, talvez por conta da regeneração que consome muita energia. Kikoro fica feliz em ver Kafka vivo, porém ela estava preocupada que o vice-capitão começa a se desconfiar do Kafka, mal sabe ela que ele já desconfia desde o início.
Enquanto isso, Hoshino passava mais informações para a Capitã Mina. Ele disse que o número 8 deve ser um Daikaiju, mas ele não parece ser o tipo de pessoa que ataca as pessoas descontroladamente, que ele agia de modo estranho, já que seus movimentos pareciam como os de um humano. Hoshino então estava surpreso, e com essa dúvida no ar, é que nós encerramos essa luta do vice-capitão Hoshino contra o Kaiju número 8, o Kafka. E se você quer mais vídeos de Kaiju no 8, então comenta nesse vídeo e se inscreve no canal. Eu estou gostando bastante de estar lendo e assistindo sobre essa obra. Então muito obrigado a quem assistiu até o final. Eu sou a Gafo, um forte abraço e até a próxima. Fui.